É um prazer estarmos aqui reunidos em mais esses encontros virtuais da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Hoje, nós falamos em nome da Comissão de Infecções e nós temos como tema vacinas. Teremos duas discussões que serão proferidas pela professora Rosemary Maurici e pelo professor André Natan. Estamos abertos aí a perguntas para que a gente esclareça as dúvidas e que a nossa discussão seja profícua. Nós vamos iniciar, então, antes de mais nada, as perguntas elas podem ser feitas pelo QIA, que vocês observam aqui na, na janelinha onde a gente faz na parte inferior aqui do vídeo, tá? Pelo QIA vocês conseguem mandar as perguntas para os professores. A primeira palestra vai ser proferida pela professora doutora Rosemary Maurici, que é professora da Universidade Federal de Santa Catarina, bolsista de produtividade do CNPq, membro da Comissão de Infecções da Sociedade, conhecida de todos nós, e ela vai proferir a palestra sobre DPOC, né, e a utilização da vacina antipertussis e o herpes zoster, que nós já temos ela como orientação no Gold, né, então já faz parte do Gold, então é interessante nós entendermos o porquê dessa indicação. E hoje eu vou apresentar o nosso segundo palestrante também, o professor doutor André Natan, que é médico do Hospital de Clínica da Universidade de São Paulo, e ele vai proferir a palestra sobre a importância da vacina influenza e da vacina antipneumocócica, vai trazer aqui os highlights sobre esse assunto para a gente, tá bom? Fiquem à vontade para fazer as perguntas e vamos iniciar então o nosso evento. Vamos lá, doutora Rose, muito obrigado. Obrigada, Tadeu. Boa noite a todos. Boa noite, André. Então, mais uma vez estamos aqui, né? Comissão de Infecções Respiratórias e Micoses da Sociedade Brasileira, capitaneada aí pelo professor José Tadeu. E hoje a gente vai falar um pouco de prevenção, né? Dessas infecções, falando de vacinas, especificamente. Antes de entrar no tópico específico, né, de pertussis e de herpes zoster, eu gostaria só de fazer uma contextualização do quanto é importante a gente discutir esse tipo de tratamento, né, ou de intervenção, no sentido de prevenir essas infecções e qual o impacto que isso causa naquele paciente com doença pulmonar crônica. Se nós formos olhar as causas de morte no mundo, né, um levantamento aí de 2017, nós observamos que a doença pulmonar obstrutiva crônica ela ocupa o terceiro lugar, ela é a terceira maior causa de morte no mundo. Só que quando nós falamos de morte, nós falamos do pior desfecho possível, né, de uma doença. Mas existem outros indicadores que não só a mortalidade, que são muito importantes do ponto de vista do que aquela doença causa, né, na vida daquele indivíduo. Então, quando nós observamos os anos vividos com incapacidade, por exemplo, a doença pulmonar obstrutiva crônica ela passa do terceiro para o primeiro lugar. Então, esses pacientes eles experimentam uma incapacidade de realizar atividades de vida diária, uma perda progressiva da funcionalidade e da função pulmonar, e esses fatos estão diretamente relacionados às exacerbações, à gravidade das exacerbações e ao número de exacerbações que eles experimentam ao longo da vida. Então, a doença pulmonar obstrutiva crônica, ela é uma doença de múltiplos componentes, né? Ela tem a predisposição genética, ela está diretamente relacionada a uma série de exposições ambientais. Frequentemente, esses indivíduos experimentam comorbidades, né? Então, junto com a doença pulmonar, nós temos outras doenças associadas, mas um dos componentes múltiplos dessa doença e que é responsável pela alta mortalidade, pela alta incapacidade, são exatamente as exacerbações. E a presença das mesmas é que tornam a doença de evolução indeterminada e de prognóstico variável, né?
Então, esses múltiplos fatores associados, eles determinam, então, a evolução, o prognóstico e, principalmente, como que o indivíduo vai se comportar ao longo da vida. Então, falando um pouco de tratamento, né, na DPOC, a gente sabe que os grandes objetivos, né, do tratamento são reduzir os sintomas. Obviamente, nós queremos pacientes com menos tosse, com menos dispneia, com melhor tolerância ao exercício, ou seja, com melhor capacidade de realizar atividades, com melhor estado de saúde, ou seja, com menos impacto da doença no status de saúde daquele indivíduo, mas nós também temos o objetivo no tratamento de reduzir riscos. E essa redução de riscos, ela diz respeito a prevenir a progressão dessa doença, a reduzir a mortalidade, mas principalmente prevenir e tratar as exacerbações. Então, esse é um dos objetivos primordiais, né, no manuseio do paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica. E por que ele é um tratamento, um objetivo primordial do tratamento? Porque a cada exacerbação que o indivíduo experimenta, ele perde função pulmonar. Mas ele não perde só função pulmonar, ele perde também funcionalidade, ou seja, a cada evento de exacerbação, seja ele leve, moderado ou grave, o indivíduo experimenta uma redução na capacidade de exercer as suas atividades de vida diária. Quanto maior o número de exacerbações e quanto mais graves forem essas exacerbações, maior é a magnitude dessa perda, tanto em termos de função pulmonar como em termos de funcionalidade. Então, o indivíduo progressivamente ele vai ficando dependente, ou seja, ele não consegue mais realizar as atividades para a sua subsistência sozinho. Ele precisa de auxílio para praticamente todas as atividades. Atividades tão simples quanto tomar um banho, amarrar um sapato, fazer a barba. Então, a prevenção dessas exacerbações, ela é muito importante. Primeiro, para reduzir essa perda de função pulmonar, para reduzir a perda de funcionalidade e melhorar a tolerância ao exercício, e também para reduzir mortalidade. Os senhores verem a magnitude disso, a cada internação que o indivíduo experimenta por exacerbação, numa emergência, por exemplo, numa emergência hospitalar, ele alcança uma mortalidade de 39% nos próximos 3 anos. Se essa exacerbação motiva, né, uma internação em unidade de terapia intensiva, essa mortalidade chega a 69% em 3 anos. Então, não só reduzir o número, mas também evitar que o paciente tenha exacerbações graves, com internações hospitalares e em unidade de terapia intensiva, é muito importante para que a gente possa melhorar a qualidade de vida desse indivíduo. E por que a gente consegue prevenir as exacerbações? Porque a maioria das exacerbações elas são de causa infecciosa, né? Até há pouco tempo se conferia, né, a etiologia dessas exacerbações, principalmente as bactérias, né? Hoje já se sabe que as infecções bacterianas e as infecções virais elas são extremamente comuns. E, inclusive, num percentual relativamente grande de indivíduos, elas coexistem, ou elas se sucedem, né? Ocorre o início de infecção viral e, posteriormente, a infecção viral abre espaço, né, ou cria um ambiente propício para que nós tenhamos essa infecção bacteriana subsequente. Nós poderíamos chamar de superinfecção, né? Então, o que acontece, por exemplo, o André provavelmente vai comentar isso com a influenza, né? Então, dentre os agentes bacterianos, nós temos os principais, o Haemophilus influenza, o Streptococcus pneumoniae, a Moraxella, a Pseudomonas e vejam a Bordetella pertussis. E eu já vou fazer um comentário em relação à Bordetella nos próximos slides. Da mesma forma, as infecções virais têm como principais agentes o rinovírus, a influenza e parainfluenza, o vírus sincicial respiratório, que normalmente é considerado
um agente quase que exclusivo de crianças. Hoje a gente sabe que ele é responsável por um acometimento muito grande de adultos, e principalmente adultos com morbidade e com comorbidades respiratórias, notadamente. O coronavírus, né, que entrou e veio para ficar nessa lista, né, de vírus, o adenovírus, e ainda a gente poderia citar o metapneumovírus e tantos outros. Então, qual seria a importância de nós observarmos tanto a pertussis, a coqueluche, e depois eu vou falar um pouco de herpes, no indivíduo com DPOC? A coqueluche pode parecer estranho, né, para alguns, ela ser uma doença ou ser um agente, né, responsável, pertussis, por exacerbações de forma quase que igualitária com os demais agentes, né? Por que que isso acontece? Porque existem alguns mitos, né, que nós estamos acostumados a ouvir e passamos a incorporar, né, na nossa vida diária. Primeiro que a coqueluche é tida e é percebida como uma doença da infância, uma doença de criança. E isso não é verdadeiro. Segundo, porque se nós esperarmos sintomas típicos, né, de coqueluche em indivíduos, principalmente com comorbidade respiratória, e indivíduos mais idosos, nós não vamos fazer diagnóstico de pertussis, porque os adultos eles tendem a ter sintomas mais atípicos, sintomas mais leves, e naqueles em que a tosse já faz parte do quadro clínico da doença, como é o caso da DPOC, ocorre uma mudança no caráter da tosse, né? Essa tosse que inicialmente, ou com frequência, é uma tosse produtiva, principalmente matinal, nesses indivíduos com coqueluche, ela passa a ser adicionada de uma tosse mais seca, mais irritativa, e que ocorre ao longo do dia, né? Esperar o vômito e o som de guincho, né, depois de uma crise de tosse em adultos, também não é verdadeiro. Então, a sintomatologia ela é muito diferente daquela que a gente observa em crianças. A outra coisa é que os adultos, né, costumam ter essa investigação tardiamente. Então, quando nós passamos a pensar em coqueluche como um agente, né, de exacerbação ou como um agente causador de doença respiratória no adulto, nós já perdemos a oportunidade terapêutica, quer dizer, ele já passou daqueles dias em que a gente poderia entrar com antimicrobiano específico e tentar tratá-lo. A outra coisa é que os dados eles são, primeiro, escassos e, segundo, eles não são disponíveis em todos os países, porque nem em todo lugar, né, a coqueluche ela é de notificação compulsória. Então, são poucos estudos que existem, mas os poucos estudos são robustos o suficiente para colocar a Bordetella pertussis como um agente muito importante em termos de piora de qualidade de vida, de morbidade em indivíduos acima de 65 anos, junto com o pneumococo, é um agente extremamente danoso, né, mas principalmente naqueles com doença respiratória associada e com doença obstrutiva crônica. Então vejam que a DPOC ela mais que dobra o risco de pertussis, né? O risco relativo chega a 2,53. Então a DPOC aumenta o risco de coqueluche, a coqueluche causa exacerbação, o que piora o status funcional do paciente com DPOC, e isso gera um círculo vicioso, né? E ainda nós temos, por conta disso, um maior impacto econômico e na carga de doença, né? Comparando indivíduos com e sem DPOC, o indivíduo com DPOC ele procura mais o serviço de emergência médica, ele usa mais os recursos de saúde do que o indivíduo sem DPOC com o mesmo agente etiológico, né? Então, por isso que é muito importante a gente pensar na prevenção por intermédio de vacinação para esse agente etiológico. A segunda doença que eu fiquei responsável por iniciar essa discussão é o herpes zoster. E alguém deve estar pensando, né? O que tem a ver herpes zoster com doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Isso, afinal de contas, é uma live de pneumologia. Bom, nós sabemos que o herpes acima de 50 anos ele alcança uma prevalência muito grande, ela é muito maior naqueles indivíduos com comorbidades e principalmente naqueles com comorbidade respiratória, tá? O problema é que
Os indivíduos que têm ou que experimentam, né, um quadro de herpes zoster, eles podem evoluir com complicações muito sérias. Complicações do ponto de vista cardiovascular, complicações do ponto de vista ocular, complicações neurológicas, mas dessas, a principal é a neuralgia pós-herpética, ou a dor pós-herpética, né? E isso acomete de 5 a mais de 30% dos indivíduos com herpes zoster. Então, veja, um paciente portador de DPOC, que tem tosse, que tem acúmulo de secreção e que experimenta uma neuralgia pós-herpética que vai limitar tanto a expulsão, né, do parênquima pulmonar, a ventilação, como vai reduzir, né, vai provocar dor no movimento da tosse, vai diminuir a eficácia dessa tosse, o indivíduo vai reter secreção e vai ficar extremamente vulnerável a outros agentes etiológicos respiratórios, principalmente virais e bacterianos. Então, um paciente com comorbidade e com herpes zoster e com complicação é uma situação quase que catastrófica, né? Tanto isso é verdade, e depois a gente pode discutir um pouco mais a respeito, os pacientes com DPOC, eles usam corticoterapia inalatória, às vezes em altas doses, né? E ninguém passa incólume, né, ao tratamento com corticoide inalatório. Ele absorve e ele chega a configurar, então, um risco maior para aqueles pacientes que usam, e a gente pode discutir e colocar aberto para perguntas depois. Então, o paciente DPOC ele é mais suscetível e fica tanto mais suscetível quanto mais imunossuprimido ele for. E isso é uma verdade para todas as outras comorbidades. E é tão verdadeiro que o Gold 2023, então, recomenda uma série de ações vacinais, né, que passa pela influenza, pelo SARS-CoV-2, pelo pneumococo, mas também passa pela vacinação para pertussis, né, recomendada e com grau de evidência B, o que é um grau de evidência bastante razoável, e também com grau de evidência B para indivíduos com DPOC acima de 50 anos, a vacina contra o herpes zoster, né? Nós tínhamos anteriormente a vacina de zoster, era uma vacina atenuada, e, portanto, nós tínhamos uma série de problemas. Agora nós já temos vacina recombinante, né? Então, esses problemas que tínhamos com a vacinação não os temos mais. A gente pode falar depois também dos efeitos adversos, são principalmente de ordem local, e principalmente o grau de imunogenicidade que essa vacina confere nos indivíduos, tanto idosos, quanto idosos com comorbidade, quanto jovens com comorbidades. Então, ela alcança uma imunogenicidade bastante razoável. Tá? A pertussis deve ser feita para aqueles que não foram vacinados, em esquema completo, para aqueles que têm dúvidas sobre se foram vacinados ou não, e não esquecer do reforço a cada 10 anos. Então, se nós fôssemos colocar essas doenças, né, num calendário de imunização, eu deixei separado aqui a Covid-19, porque a última recomendação é até a bivalente, né? Para além da bivalente, nós não temos ainda uma recomendação, se vai ser anual ou não, enfim. Temos a vacina da gripe, a pneumocócica, que o André vai abordar depois, mas temos de rotina recomendado, tanto pela SBIM quanto chancelado, né, pela SBPT, a vacina para herpes zoster, que é feita em 2 doses intramuscular, por intervalo de 2 meses, sendo que ela pode ser feita com 1 mês, né, a segunda dose, e pode ser postergada até 6 meses a segunda dose. Ideal, 2 meses de intervalo. E a tríplice bacteriana celular do tipo adulto, né, que é para pertussis, também deve ser de rotina, o esquema completo para aqueles não vacinados ou que têm histórico vacinal desconhecido, um reforço a cada 10 anos, né, e aqueles que não foram vacinados, então a gente faz o esquema completo. Então, esse é o calendário de imunização recomendado, a gente pode discutir ele posteriormente, e é isso que eu tinha para apresentar, e eu vou me colocar à disposição depois para perguntas, né, para a gente debater. Obrigado. Sim.
Agora vamos lá com o doutor André, que vai falar um pouco sobre vacina antipneumocócica e influenza. Fique à vontade, meu amigo. Bom, obrigado, gente. Obrigado, Tadeu, pelo convite, Sociedade Brasileira. Doutora Rosemary, é sempre um prazer estar aqui. A gente ficou muito próximo aí depois das nossas lives, depois do Covid. E só que é um pouco tenso dar aula depois dela, porque ela dá aula super bem, e aí eu fico um pouco nervoso. Mas vamos lá. Vamos lá. De novo, é um super prazer rever vocês dois. E espero que a gente está numa plateia de quase 50 pessoas, que eu acho que é legal. Eu espero que todo mundo participe também. E eu vou falar um pouquinho, então, aqui sobre as nossas vacinas. E eu só peço que vocês me sinalizem se está tudo ok com a minha apresentação. Tá ok? Perfeito. Então aqui só uma homenagenzinha, né? Ao Oswaldo Cruz. Então, só falando que a gente passou por um tempo bastante esquisito no último ano, mas ele também sofreu bastante. Aqui são algumas imagens da revolta da vacina, né, que aconteceu lá em 1904. Então, que teve uma série de protestos contra a vacina na época da varíola, e aí com tormentas nas cidades, e ele foi bastante criticado. E naquela época, e já na época do Império também já acontecia uma série de fake news. Então, fake news não são coisas tão rotineiras, né? É interessante esse dado aqui da esquerda, de como, apesar das pessoas serem vacinadas, quando elas precisavam ser reavaliadas, muitas delas não voltavam, e muitas vezes por um medo da vacina que se colocava sempre que tinha uma campanha de vacinação. E aqui à direita é um quadro desenhando o que acontecia depois da vacinação, que as pessoas começavam a ter características animalescas, então, que começava a crescer a cabeça de vaca no nariz das pessoas, algo como virar jacaré no nosso passado mais recente, né? Então, isso já vem de bastante tempo, né? Então, Oswaldo Cruz, se ele tivesse aqui hoje, ele ia se dar conta que se não virava vaca, a gente era implantado com chip 5G, e aqui é só interessante os temas mais abordados quando for da vacina de Covid, isso, né? Então, que era feito de feto abortado, que alterava o seu DNA, que o Bill Gates estava colocando 5G na gente, sei lá, e mais coisa. Então, a gente sempre permeou a história das vacinas, infelizmente, essa história da desinformação, né? Mas é extremamente importante vacinar. Isso aqui a professora já colocou, como as doenças respiratórias são extremamente prevalentes e importantes, com impacto na morbimortalidade no mundo, e principalmente nos países com menor renda per capita. E eu faço um parênteses aqui, quando a gente fala das doenças respiratórias, e aqui eu não estou falando de DPOC, eu estou falando de infecções do trato respiratório inferior, que geralmente a gente até utiliza como sinônimo pneumonia comunitária. E a gente lembra das bactérias, então, Strep, Haemophilus, os atípicos, os Staphylococcus aureus e a Legionella. Então, aqui, tá bom, então eu estou falando de pneumonia comunitária. Só que cada vez mais a gente sabe que os vírus são causadores de pneumonia comunitária, né? Então, esse trabalho de 2015, que é o EPIC, que é um trabalho clássico, não achou um patógeno na maioria dos casos, até porque é muito difícil achar o patógeno na pneumonia comunitária, mas os agentes virais foram extremamente prevalentes, e deles o principal, a influenza, né? Então, a importância do influenza também como causador de pneumonia comunitária por si só. E quando existe essa co-infecção influenza e a bactéria depois, isso causa uma mortalidade bastante elevada. A gente tem uma série de trabalhos que já mostram isso, né? E o vírus influenza, ele causa localmente uma imunossupressão e sistemicamente também. Outros vírus respiratórios também são descritos, Covid até menos, mas influenza é o mais clássico. Então, ele causa uma alteração, seja do ponto de vista de microbiota respiratória, trato gastrointestinal, mas também uma série de interleucinas
que são ativadas ou inativadas, causando uma imunossupressão momentânea, tanto do ponto de vista local como sistêmico, como eu falei, com alteração do batimento ciliar, com alteração do muco, então culminando com um quadro infeccioso. Então, o vírus influenza é bastante importante para a gente, lembrando que tem o vírus influenza A, B e C, os mais importantes do nosso meio, o vírus influenza A e o B, o A. Lembra que tem o H e o N da hemaglutinina e da neuraminidase, que são as proteínas de superfície, e influenza B, que tem dois tipos, esse Vitória e Yamagata. Causa infecção respiratória, casos muito graves. A gente lembra da gripe espanhola, depois do H1N1, para quem viveu em 2009, mas então não só indivíduos com doença respiratória, mas indivíduos com alguma comorbidade, mesmo indivíduos sem comorbidade, é uma causa de uma mortalidade bastante importante, sofre uma mutação anual e por conta dessas mutações anuais a gente tem que rever a vacina anualmente, né? Vai de um espectro desde um resfriado, né, até a gripe mesmo, que é sinônimo, flu em inglês, de influenza, e aí com uma mortalidade até bastante elevada. E pensar, só lembrar que o vírus influenza, a gente pensa em Covid, síndrome Covid, pensa em neuro, rim, coração. O influenza também faz isso, então ele pode causar não só exacerbação de TPOC, não só a pneumonia viral, mas uma série de alterações sistêmicas à distância, até miocardite ou descompensação de uma doença coronariana aguda por conta do influenza. E esse é o nosso mais recente, que está no site do Ministério da Saúde, como a gente tem essa sazonalidade dos vírus A, depois vem o B, os subtipos H1N1, H3N2, qual que aparece mais, mas sempre nas síndromes respiratórias de indivíduos hospitalizados, os vírus influenza são sempre bastante prevalentes, né? Só que a gente tem um problema esse ano, eu passo um pouco para aquela coisa da desinformação, das fake news. O ideal é que a gente tivesse uma cobertura vacinal bastante boa, mas ainda está muito aquém. Então, olha só que a cobertura vacinal para os grupos de maior risco ainda está em 50% esse ano, né? Esse dado eu peguei ontem à noite, você viu que eu terminei essa aula à tarde, né? Era 00:03, foi a hora que eu peguei esse dado do site do Ministério da Saúde. Então, a importância da gente orientar os nossos pacientes adequadamente, isso aqui por unidade federativa. Então, só dois estados do Brasil estão com a vacinação de influenza em níveis adequados. Isso já foi muito melhor, já bateu 80%, 90%. Alguns anos atrás, isso vem caindo por conta dessa desinformação. E vale a pena vacinar? Sem dúvida que vale, esse é um trabalho antigo mostrando a redução de hospitalização por pneumonia e por gripe em indivíduos vacinados, esse trabalho grande de mais de 20 mil pessoas, e aí separou high risk, que eram pacientes comórbidos, do ponto de vista respiratório ou neoplasia, imunossupressão, e também indivíduos com baixo risco, então indivíduos mais saudáveis, a mortalidade sempre cai ao longo dos meses depois de uma vacinação para influenza. Mas quem que a gente precisa pensar? Então, todo mundo acima de 60 anos, portadores de doença crônica, imunossuprimidos e crianças, né? Lembrado dos profissionais de saúde também, e do ponto de vista respiratório, todas as doenças respiratórias são indicação, independente da idade, de vacinação para influenza. Isso é muito importante, está lá no informe do Ministério da Saúde e também nos consensos da SBIM. A vacinação para influenza no SUS, ela é disponível, essa que é a do Instituto Butantan, a vacina, ela é a vacina trivalente, então tem esses subtipos aqui, aqui no vermelho, quais são os subtipos dos vírus que estão presentes nessa vacina trivalente. Ela é trivalente porque tem dois subtipos do influenza A e mais uma linhagem do influenza B, a que diferença do 22 para o 23, como vão se pegando essas cepas diferentes com essas mutações que acontecem.
Agora existe também a quadrivalente, que tem os três vírus da vacina trivalente, mas também o subtipo do influenza B. Então, teriam as duas linhagens do influenza B, mais os influenza A mais prevalentes. Então, por isso, a quadrivalente teria uma cobertura melhor, muitas vezes porque a influenza B que está circulando pode não ser aquele contemplado na vacina atual. E mais recentemente, é interessante falar que isso no privado já está disponível, é uma vacina que é HD High Dose quadrivalente. Então, 4 vezes mais a quantidade de antígenos, então, ela com uma resposta imune bastante melhor e com alguns trabalhos já mostrando uma eficácia melhor da vacina de altas doses em relação à vacina quadrivalente habitual. E aí, nesse momento, indicado para indivíduos com 60 anos ou mais. Essa indicação formal, mas é possível tomar, é possível escolher com muito pouca aumento dos efeitos colaterais para populações também de risco, o uso da vacina de altas doses para influenza. Então, ela é uma quadrivalente, mas além dela ser quadrivalente, ela tem altas doses. E aí eu falei um pouco do influenza, a professora Rosemary já tinha colocado aqui no GOLD, aqui pensando no DPOC, está lá, que é uma indicação formal, e eu coloquei que não só para DPOC, mas também para qualquer pneumopatia, seja asma, bronquiectasia, fibrose cística, fibrose pulmonar, deveriam ser indicadas a vacinação para influenza. E aí a gente tem que lembrar também do pneumococo. Então, vacina, a doença pneumocócica é uma doença bastante grave, apesar de pneumococo ser uma coisa que é fácil tratar do ponto de vista antibiótico, porque a resistência ainda no Brasil é muito baixa aos beta-lactâmicos, causa doença invasiva potencialmente fatal, principalmente em crianças. A gente tem mais de 100 sorotipos, ao redor de 90 a 100 sorotipos de Streptococcus pneumoniae identificados, mas os mais prevalentes e mais importantes causadores de doenças invasivas em humanos são contemplados nas vacinas, né? É importante dizer que quanto mais comórbido é o paciente do ponto de vista respiratório, maior o risco dele desenvolver uma doença pneumocócica invasiva. Então, aqui à esquerda, pessoas com doença pulmonar crônica, né? E aqui DPOC, mas também outras doenças pulmonares crônicas, têm um risco maior, bastante maior, até 10 vezes maior, de ter uma complicação clínica relacionada a uma doença pneumocócica. Então, é obviamente extremamente importante que se previna essa infecção. Lá do GOLD, ele fala das vacinas pneumocócicas conjugadas e não conjugadas. Aqui no Brasil, a gente tem a conjugada com 10 sorotipos, a conjugada com 13 sorotipos e a vacina não conjugada com 23 sorotipos. Então, a gente tem a vacina polissacáride de 23 e a conjugada de 13, essas são as duas mais disponíveis, a 23 no SUS, a 13 no privado. A polissacarídea, ela tem uma imunogenicidade melhor, ela tem um efeito de indução de memória imunológica melhor. Então, é uma tendência a ela ser utilizada principalmente em pacientes com risco maior, mas existe também eficácia e deve ser indicada quando não disponível a vacina polissacárido de 23 sorotipos. E apesar de uma ter mais sorotipos que a outra, os 13 contemplados são os mais prevalentes, e como ela tem essa indução de memória e essa indução de resposta imunológica mais eficaz que a 23, então ela acaba tendo um fator de proteção um pouco melhor. E é interessante dizer que também quando a gente vacina, quando a gente vacina principalmente criança, a gente consegue proteger toda a população, então falar da proteção de rebanho, só que é importante a gente buscar uma vacina também para criança e para indivíduo adulto que
possa contemplar um maior número de sorotipos, porque senão acontece que a gente protege contra alguns sorotipos e acaba que alguns outros podem ter um aumento de prevalência de infecção, porque não estão presentes naquela vacina, por exemplo, naquela que é dada para criança hoje em dia, que é a PC10. Como que a gente faz? Então, esse esquema vacinal ideal é começar com a 13, depois dar um intervalo ao redor de 2 meses, faz a 23, e 5 anos depois faz a 23 de novo, ou se você já começou com a 23, você faz a 23, faz a 13, e aí depois você repete depois de 5 anos. Esses adultos, é a mesma coisa para adultos maiores de 60 anos, isso aqui seria indivíduos de alto risco, então, pneumopatas, a mesma coisa para indivíduos maiores do que 60 anos. E eu vou usar 2 minutos só para falar, eu ia falar de influenza, ia falar de pneumo, mas aqui é só interessante falar que para os nossos pacientes já tem estudos, não está disponível, mas já tem estudos robustos com vacina para vírus sincicial respiratório, que é um vírus extremamente grave, não só para recém-nascidos, causando bronquiolite, mas também para idosos, causa de internação, pneumonia, muitas vezes ida para UTI e ventilação mecânica. Então, vírus sincicial respiratório bastante invasivo, causando principalmente doença de via aérea, mas tem 2 trabalhos, esse de cima de 2022, esse de baixo de 2023, já com a eficácia da vacina que espero eu que nos próximos, no futuro breve, vai estar disponível no nosso meio. E eu comecei com Oswaldo Cruz, eu termino com a nossa presidenta, mas que foi uma defensora muito, que fez uma defesa muito bonita não só da ciência, como da vacina também, durante a pandemia, e mantém essa postura bastante ética em relação a tudo que está relacionado à ciência e doenças respiratórias. Então, doutora Margarete, aqui eu comecei com Oswaldo Cruz e termino com a doutora Margarete, e com a doutora Rosemary também, mas eu não podia colocar a foto dela, porque ela já está na tela. Então, a gente tem as nossas 2 musas das infecções respiratórias aqui presentes na nossa aula. Gente, acho que é isso. Muito bem, doutor André, muito bem. Bem, pessoal, fiquem à vontade para fazer as perguntas aqui no nosso chat, tá? Deixa eu ver aqui. O que a gente tem? Nós já temos disponível nos CRIs a Zostavax, professora Rosemary Maurici. Não temos ainda. É, Na realidade, todas as vacinas que chegam, elas chegam normalmente primeiro, né, no sistema privado, né? E depois elas vão sendo gradativamente incorporadas ao Sistema Único de Saúde. O que nós temos são, por exemplo, a Pneumo 13, né, que não tem no CRI, mas tem no privado. A gente tem a 23 no SUS, então a Zoster ainda não. Mas eu acredito que a tendência é que nós tenhamos, à medida que a gente vai tendo dados mais robustos, né, primeiro de necessidade de vacinar, segundo de imunogenicidade e de redução, e estudos principalmente de farmacoeconomia, né, quer dizer, você evitando uma exacerbação, evitando uma síndrome pós-herpética, você diminui custo, né, em saúde, além de melhorar a qualidade de vida dos indivíduos. Então, embasado nesses estudos é que as vacinas vão sendo incorporadas, mas nesse momento ainda não. A doutora Luciana pergunta também se a Influvac Tetra está disponível nos CRIs. E aproveitando o gancho, se a Efluelda, que seria a tetravalente, né, ela tem superioridade na eficácia quanto usada nos pacientes com DPOC. Aí eu acho que vocês poderiam dividir a resposta, não sei, aí, porque passa por DPOC um pouco, né, Quer começar, André? doutor André?
A É, eu tetravalente disponível no CRI, isso acho que não, né? Em lugar não, nenhum. a tetravalente não tá, gente. A gente tem a pneumocócica, pode ser buscada no CRI, né? Para fazer uma carta, eu acho que essa sim, mas de influenza tetravalente não. E talvez a doutora Rosemary me ajude, mas eu não me lembro de um trabalho que compare a raidose com o quadrivalente, especificamente em DPOC, que tem um trabalho grande, talvez um subgrupo do trabalho, mas eu vou dizer que eu preciso ver exatamente o subgrupo do trabalho para eu não falar algum exagero aqui. Eu posso buscar, mas um trabalho de subgrupo. Os subgrupos, bom, ela foi desenvolvida, né, André, como tu bem colocaste, pensando em imunossenescência, né, na realidade. Então, o que que se sabe? Se você dá um estímulo maior, uma high dose, você vai ter uma resposta subsequente mais célere e mais robusta, né? Então, a imunogenicidade, além de ela ser maior, ela é mais duradoura nesses indivíduos imunossenescentes, e por isso que ela foi liberada acima de 60 ou 65 anos. No subgrupo DPOC desse estudo grande aí, ele não mostrou diferença em termos de imunogenicidade. Então, ou seja, né, se você vacinar com a tetra e não high doses no DPOC abaixo de 60 anos, obviamente, né, a resposta se equivale. Agora, se o indivíduo com DPOC tem mais de 60, obviamente aí ela acaba tendo a mesma resposta. Eu não lembro de ter lido nada de subgrupos, subgrupos, né, de DPOC com uso ou não de corticoterapia inalatória em altas doses, né? Mas a premissa não é essa, né? A premissa é na imunossenescência, ou seja, é o indivíduo que tem resposta, mas ele não tem uma resposta tão eficaz quanto aquele jovem, por exemplo, né? E funciona, os dados têm sido bem interessantes, né, André? Exato, exato, parece bastante. É que assim, cruza o DPOC, geralmente, para ter DPOC, você já tem uma idade mais avançada, acaba sendo isso, mas eu realmente não tenho também não tinha esse dado de especificamente por doença, né? Isso. Bem, a doutora Thais pergunta se pacientes que tomaram a tríplice acelular na infância, ou melhor dizendo, há mais de 10 anos, precisaria tomar novamente? E eu complemento a pergunta da doutora, a doutora Rosemary, sabendo que no nosso país, no esquema vacinal de adulto, a gente só tem disponível, no calendário vacinal do adulto, melhor dizendo, a dupla. Como a gente conseguiria ampliar esse nosso espectro aí, além da difteria tétano, acrescentando aí a celular para pertussis? Bom, nos tris tem, né, celular para pertussis para grupos específicos, né? Faria sim, faria o reforço a cada 10 anos, da mesma forma, para quem recebeu. Na realidade, o ideal é que você faça o esquema completo, esse é o esquema mais imunogênico, né? Que você faça o esquema completo na infância, né? Com as três doses e um reforço a cada 10 anos, tá? Esse é o melhor cenário possível. Agora, naqueles pacientes que a gente não sabe, né, do histórico vacinal, não tem problema nenhum você vacinar novamente. Então, qualquer dúvida se o esquema foi completo ou não, você deve refazer o esquema todo completo. Agora, se sabidamente foi completo na infância, você só faz o reforço a cada 10 anos, né, como preconizado. Eu queria fazer um parênteses sobre essa questão de tem no SUS ou não tem no SUS, né? Primeiro, nós profissionais de saúde, nós temos direito à vacinação, tá? Até uns 10 anos atrás, isso era só liberado, da pertussis, né, especificamente, era só liberado para pessoas que trabalhavam em neonatologia, em UTI neonatal ou que trabalhavam diretamente na pediatria. Hoje, o calendário é recomendado para todos, né? Mas assim, ó, o fato de não ter as vacinas disponíveis, né, no SUS
não nos exime da responsabilidade de apresentar a possibilidade de vacinação para o nosso paciente. Eu acho que isso é um dado extremamente importante, sabe, André e Tadeu? Por quê? Ah, mas é caro. Ah, mas eu não posso. Ah, talvez não, mas eu tenho que dizer, olha, existe uma doença, né, e existe uma forma de preveni-la que não tá, que infelizmente não está disponível para todos no SUS, né? Mas está disponível dessa forma. Então, eu acho que a gente não pode se eximir de dar informação para o paciente, né? Isso é muito importante. E a outra coisa é que se a gente prescreve e se a gente solicita, que o André falou é interessante, né? Se você faz uma justificativa, esse paciente tem ele usa corticoide, ele usa em alta dose, ele tem bronquiectasia, ou ele tem uma comorbidade associada a DPOC, você consegue, às vezes, incluí-lo no grupo especial e ele consegue essas vacinas disponíveis só para determinados grupos, né? Então, é importante que a gente tenha isso em mente. Então, passar informação é muito importante. Porque às vezes a gente faz o juízo de valor, né? Ah, ele não vai fazer porque ele não pode fazer. Mas tem algumas vacinas que não são tão caras, né? Por exemplo, a tetravalente ela não é tão cara, né? A zoster, ok, mas a pneumo 13 também não, né? E agora, quiçá, teremos a 20, né, André? Tomara que sim, né? Eu acho Disponível, que e aí, que são as conjugadas, né? Chega de vacina polissacarídica, né? exatamente, eu Certo. acho que A doutora Luciane pergunta se vocês conhecem algo sobre pacientes com sobreposição de comorbidades, pneumopata, cardiopata, eu creio que seja essa a pergunta. Se existe a possibilidade de vacina com a pneumo 23, de 3 em 3 anos, para pacientes cardiopatas severos. Não, né? Eu também não conheço nada a respeito disso. Eu gostaria também de perguntar para vocês, pessoal, sobre a. E Saiu teu áudio também. oferecem lá. Alô, estão me ouvindo? Repete a Alô? voltou. última frase, por favor. Certo. Eu encaminho a minha paciente, 70 anos, para fazer a vacinação no CRI, e oferecem para ela a pneumo, a influenza e a bivalente. Faz todo mundo junto ao mesmo tempo? Não faz? O tétano da avó está atrasado há 10 anos. Quanto tempo depois a avó volta para fazer? E aí, pessoal? Pode fazer todas juntas. Na realidade, o único senão é você fazer vacinas atenuadas junto com vacinas inativadas, né? Então, que você, como são todas inativadas, né, ou recombinantes, você pode fazer junto. Obviamente, não se recomenda que sejam feitas no mesmo braço, né? Porque os efeitos locais, eles são muito importantes. E se fizer duas no mesmo braço, com uma distância de pelo menos 10 centímetros. Claro que 5 ou 4 vacinas ao mesmo tempo é complexo, né? Porque isso dá dor, pode dar vermelhidão, etc, etc. Então, se não pode ser feito, não há contraindicação de ser feito em absoluto, mas se você quiser evitar, né, a dor bilateral, etc., você dá preferência COVID e influenza em um momento e as demais num segundo momento. O intervalo pode ser de 15 a 30 dias, idealmente, tá? Mas pode. Não se perder a oportunidade de vacinar. Essa é a mensagem, né? Então, se o paciente não vai voltar depois, faça todas as doses possíveis, né? Agora, se você tem certeza que esse paciente vai, a gente prefere, por uma questão de conforto, não de contraindicação, de fazer juntas. Eu não sei o que o André pensa a respeito, mas essas Eu, são as recomendações, né? eu acho que a informação mais importante é essa, é o pode, né? Então pode, porque senão, se você fala que não, veja bem, né? Isso que a professora falou, aí já começa a criar algo do tipo, ixi, mas então
qual que é a melhor combina, né? E será que eu volto Então, poder pode fazer. Mas é claro que talvez você tenha uma febre, talvez você tenha mais dor, talvez você tenha algum sintoma de mialgia ou algo no dia seguinte, e talvez isso não seja interessante em alguns grupos de pacientes, talvez indivíduos mais idosos. Você não quer que o indivíduo mais idoso no outro dia fique muito prostrado, que talvez ele tome menos água, coma menos, tenha uma febrinha, mas o pode é o pode e deve sempre não se perder a oportunidade de vacinar. Eu acho que essa é a mensagem. Agora, artesanalmente, individualmente, para o seu paciente, você avaliar a aderência dele vai ser boa, vale a pena eu fazer um intervalo entre as vacinações, ok, mas sempre pensando que o mais importante é ter a carteira toda completa e se for numa visita, que seja numa visita só. Bem Certo. interessante, André, é que não aumenta o índice de efeitos adversos graves e Graves, potencialmente exato. fatais. Então, Isso. isso também é outra, é isso aí. Pode, e se der um efeito adverso, ele não potencializa efeitos graves, né, ou fatais. Então, não tem por que não, né? Não tem por Tá. que não. Pessoal, uma pergunta que exige um pouco de atenção. Paciente vacinado com a pneumo 23 há mais de 10 anos, vou anotando aí, sem a pneumo 13, e com níveis de anticorpos baixos, a maioria dos sorotipos. É algo esperado? Primeira pergunta. Deve-se refazer o esquema, desta vez com 13 e 23, como se não tivesse tomado antes? Para pacientes com mais de 60 anos ou para todos aqueles que responderem dessa forma. Ou seja, pelo que eu entendi, os que tiverem baixa resposta no sentido de produção de anticorpos, né? Querem que eu repita a pergunta? Não, Não, quer responder, doutor Rosimer? Se ia começar, não, depois eu termino aqui. não, eu só ia falar primeiro, o André pode falar do esquema ali, né? Não se faz controle de vacinação pneumocócica por resposta imunológica, né? Não se dosa anticorpo para ver, vacina fez, tá ok, não tá ok, diferente de vacina de hepatite, por exemplo, né? Então, não tem. E a outra coisa é que existe o esquema que o André vai comentar agora e que ele deve ser seguido, independente, né, de alta resposta ou de baixa resposta, né? Então, é o esquema, não adianta ficar repetindo doses, né, André? Eu acho que é aquele que eu tinha colocado, né? Então, o esquema ideal é começar com a 13, 23 e depois repetir a 23 depois de 5 anos. Agora, se já se tomou a primeira dose da 23, aí se toma a 13 no meio, se possível, e depois repete a 23. E é isso mesmo, né? O teste para pneumococo até tem algumas indicações para avaliar a imunidade, mas aí, né, em busca de outras doenças. Será que eu respondo à vacina? Isso talvez seja, mas ir buscando imunossupressão. Mas aquela coisa até que a gente viu no Covid, eu tomei uma dose, como estão meus anticorpos, né? A gente não tem essa equivalência de eficácia tão perfeita ou tão bem estabelecida, como a professora falou, na hepatite, que você faz, inclusive, um reforço da hepatite. Olha, não virou, você faz um reforço. Então, eu acho que, no caso, não, seguiria com o esquema E pensando ainda habitual. que o pneumococo, a gente tem tantos sorotipos, né? Eu acho que fica complicado a gente conseguir Não pensar que consegue. você não vai. Na verdade, eu acho que a resposta cruzada que é o que interessa mesmo, né? A gente vê muito isso na prática clínica. Pacientes do SUS que não têm acesso, por exemplo, a 13. A gente faz a pneumo 23 e esses pacientes acabam tendo algum grau de proteção na prática clínica, a gente vê isso, né? Outra pergunta, alguma dica? Só, Essa é interessante. só queria, só um pouquinho, só queria fazer um comentário rápido. E qual é o objetivo da vacina? Você tem que pensar no objetivo da vacina, né? Quando você vacina, você não está dando imunoglobulina para a pessoa, você está dando a capacidade
de ela reagir imunologicamente quando em contato com agente infeccioso. Isso é a vacina, né? Então, se eu dosar anticorpos, se não está tendo um contato recente, eu não tenho um nível alto circulante, né? O que ela faz? Ela permite que responda mais rápido, né? E com robustez quando entra em contato, ou seja, doenças menos graves, né? Normalmente não previne a doença em si, mas faz com que os quadros sejam menos importantes, né? E até por isso que a gente não faz esse controle, né, de anticorpos para ver imunogenicidade. Desculpa, é só um comentário que eu achei importante. Posso só comentar uma outra coisa em cima também, que é uma coisa que eu sempre falo isso, acho que no consultório, falo muito para os alunos, assim, a vacina, ela é uma proteção individual também, mas ela é uma educação social, né? Então, assim, uma sociedade vacinada é uma sociedade menos doente, né? Então, se o indivíduo está pensando uma proteção individual. Ok, talvez isso valha muito para as zoster, né? Acho que, né? Mas para outras vacinas, e aqui pensando na pneumocócica, por exemplo, existe uma sociedade com uma incidência menor de doença pneumocócica invasiva numa sociedade muito bem vacinada. Covid foi isso, influenza também. Então, você reduz a circulação viral. Então, é um ato social se vacinar tanto quanto um ato individual, né? Então, é uma coisa que a gente deveria fazer como lição de casa para nós e para a sociedade que a gente vive, né? Acho que isso é um ponto legal. Paciente com 70 anos que tomou 2 doses da 23 com intervalo de 5 anos. Como orientar? Teoricamente, ele está protegido, né? Tomou as 2 doses da 23, 70 anos, teria indicação de fazer a 13, já tendo 170 feito as anos. 2 da 23? Entre 6 e 12 meses depois da segunda 23, ele pode fazer a 13 sem problema. Não tem limite de idade, né, para se fazer a 13 ou a 23. Então, de acordo com o esquema, de 6 meses a um ano depois da segunda 23, ele poderia fazer, né? E tem um benefício adicional, com certeza. Mas, de novo, né, o ideal é o esquema 13 seguido da 23, porque aí a proteção ela fica mais prolongada, né, ela fica mais prolongada. Aí alguém vai dizer, bom, mas ele tem a imunossenescência, né, vale a pena eu fazer a 13? Imunossenescência não é imunodeficiência, né? Isso é importante também. Então, é uma resposta às vezes um pouco menos robusta, mas há resposta. Então, vale a pena vacinar. Eu acredito que vale a pena vacinar, sim. Até porque a faixa etária é mais acometida aí, né? Quanto mais você sobe, né, na faixa etária, mais invasiva é a doença, mais hospitalização e mais morbidade. Não sei o que o André pensa. Eu concordo, eu acho que se ele tem essa disponibilidade agora e não teve antes, né? Não é o preconizado. Preconizado é você colocar ou começa com a 13 ou coloca a 13 no meio, até porque às vezes você tem esse intervalo de 5 anos entre as duas 23, então cabe uma 13 no meio nesse meio. Talvez não seja o que mais tenha respaldo acadêmico para ser feito, mas eu acho que eu indicaria, principalmente se tiver uma comunidade respiratória, né? A resposta seria, eu daria também, concordo com a professora. Eu sigo a relatora. Pessoal, paciente com DPOC, já vacinado 13 e 23, gripe, Covid. Não, calma. Paciente com DPOC, em que momento a gente encaixaria gripe, Covid? Eu acho que é essa a pergunta. E a pertussis entre a 13 e a 23? Ou deixa para fazer depois da 23? Atrapalharia a resposta imunológica? Acho que é essa a pergunta. Se ele Não, se não faria entre atrapalharia. as duas. A qualquer momento, o mais
possível, se não fez, né? Principalmente Covid e influenza, e não atrapalha Uhum. a resposta imunológica para as demais. Ok. Bem, meus amigos, chegamos no nosso horário. Eu quero agradecer a presença de todos que estiveram aqui participando desse debate, as perguntas, muito interessante, muito obrigado. Qualquer dúvida que não tenha ficado esclarecida, vocês podem enviar para a sociedade em nome da Comissão de Infecções, que a gente encaminha aos professores. Qualquer dúvida com relação à gravação da aula, à disponibilização da aula no site, vocês têm acesso, podem mandar no e-mail da sociedade que o pessoal vai responder e esclarecer essa questão. Mais uma vez, é um imenso prazer estar aqui com dois mestres na infecção nacional, doutor André, doutora Rose. É um prazer enorme dividir. É isso, pessoal. Boa noite, muito obrigado. Boa noite. Tchau, tchau.